Hoje é dia 12 de maio, são 17 horas e 28 minutos. Como vocês percebem, nós não estamos no nosso cenário habitual. Deixa eu ver se eu consigo uma iluminação um pouco melhor. E eu não poderia deixar de atualizá-los também aqui pelo YouTube em relação ao que está acontecendo a partir desse anúncio das autoridades finlandesas sobre o ingresso da Finlândia, que deve ser seguido pela Suécia. Nós falamos bastante sobre isso no período da manhã, começo de tarde, e durante todo o dia as informações continuam chegando a respeito das reações. Eu queria compartilhar com vocês algumas falas que chegam da Rússia, no sentido de efetivamente colocarem em termos muito parecidos àqueles que foram colocados por ocasião da especulação que havia sobre o ingresso da Ucrânia, no que diz respeito à possível entrada da Finlândia e da Suécia. Mais especificamente sobre a Finlândia, tem mais de 1.000 quilômetros quadrados de fronteira seca com a Federação Russa. As reações são perigosas, as reações são falas absolutamente enfáticas e que dizem nas últimas horas que, dependendo do tipo de anúncio que seja feito pela Finlândia, a Finlândia poderia se submeter a uma retaliação militar da Federação Russa. Peço a vocês que me reportem se conseguem, pelo menos, eu sei que a imagem não é das mais privilegiadas, mas se conseguem ouvir bem, se o som está chegando sem nenhum tipo de interferência. A informação das últimas horas, eu quero repetir, para atualizá-los, é que as informações, as declarações que chegam da Rússia dão conta que os russos podem, a qualquer momento, tomar uma atitude de retaliação. Eles chamam de retaliações técnico-militares, mas essas retaliações elas podem acontecer sob o aspecto de uma ação objetiva, de um ataque militar eventual à Finlândia. A Finlândia que tem mais de 1.000 quilômetros de fronteira com a Rússia. Esta, mais uma vez, é uma situação de muito acirramento, de muita complicação, em um cenário que já é bastante turbulento, um cenário que já é bastante difícil de ser resolvido. Desta feita, esta informação que foi dada pelas autoridades da Finlândia, dizendo que isso deve acontecer até domingo, segunda-feira no mais tardar, e a Rússia dizendo que vai retaliar, que serão retaliações técnico-militares, e essas retaliações técnico-militares elas dependeriam do tipo de ação que a Finlândia decretar ou declarar em relação à OTAN. Então eu quero lhes dizer efetivamente que existe uma outra situação aí muito perigosa, que nas últimas horas a Grã-Bretanha assinou, tanto com a Suécia como com a Finlândia, um tratado de cooperação militar. Ou seja, se a Finlândia ou a Suécia forem objeto de qualquer tipo de ação, os britânicos se comprometeram a tomar uma ação militar retaliatória. Então é isso que o mundo nesse momento vive, são horas de tensão em relação a essa situação. Esta situação é a situação efetivamente mais importante do momento. Nós estamos muito atentos a isso. Eu estou muito atento também ao que os nossos amigos nos dão de referência, de informação a partir da República Árabe Síria, onde os russos, nesse momento, continuam realizando ataques aéreos fortes, intensos, combinados com ataques de mísseis e de artilharia contra as posições dos extremistas apoiados pela Turquia na região noroeste de Idlib. A tensão é muito grande na Síria, a tensão é muito grande em razão do veto das autoridades do Azerbaijão e da Turquia para que os russos utilizem seu espaço aéreo para as cargas militares. O Irã hoje é peça-chave nessa equação, é o caminho natural desses aviões, tanto em relação à Síria como em relação à Armênia. Em ambas as situações, o território iraniano é peça fundamental, é condição sine qua non para a chegada dos aviões militares russos a esses destinos, e esta situação, nesse momento, nos torna todos muito atentos e preocupados, tanto ao cenário dos países nórdicos, especialmente da Finlândia, com 800 milhas aproximadamente de fronteira seca com a Federação Russa. Desde a Segunda Guerra Mundial, pessoal, a Finlândia, para não irritar a Rússia, havia optado por uma posição de neutralidade, não alinhamento em relação às alianças militares. E essa posição de não alinhamento caiu por terra, não é? Exatamente, pessoal, essa live será rápida, em torno de 10 minutos aproximadamente. Então vamos compartilhar, vamos dar os likes, é importante que nós tenhamos o maior número de visualizações nesse momento. Cai por terra, na realidade, a neutralidade da Finlândia desde a Segunda Guerra Mundial. A Finlândia tinha optado por uma posição de neutralidade em decorrência do fato, fundamentalmente, de não irritar os russos. E dessa feita, após as ações na Ucrânia,
os finlandeses, inclusive a própria população, segundo os meios de mídia ocidentais informam, estariam majoritariamente pedindo, solicitando que haja um alinhamento direto com a OTAN. É uma situação muito grave, é uma situação, vocês lembram lá no dia 24, quando nós também transmitimos de dentro do carro, em movimento, não é? Em movimento, ou seja, fora do estúdio, fora do nosso ambiente natural, normal, quando nós falávamos sobre o início das hostilidades no Donbás, do ingresso das tropas russas, quando prevíamos o acirramento dos conflitos. Desta feita, aí, quase 80 dias depois do início desses conflitos, nós estamos, mais uma vez, muito preocupados, porque pode acontecer uma ação militar objetiva além do território ucraniano. Essa ação militar objetiva pode acontecer contra a Finlândia, e a Finlândia e a Suécia estão estreitando seus laços com a Grã-Bretanha, como garante desse applying, dessa situação de acesso à Aliança Atlântica, enquanto as notícias a respeito, inclusive, de aviões com bilionários alemães chegando à América Latina, chegando ao México, chegando ao Paraguai, vão se sucedendo. Essa não é uma teoria da conspiração e também não é achismo. Há muitos bilionários da Alemanha, há muitos bilionários da Suécia, há muitos bilionários franceses que estão abandonando a Europa e vindo para o continente sul-americano ou para a América Latina como um todo, inclusive buscando o Paraguai e o México como destinos. É uma situação bastante grave, é uma situação bastante crítica e que nós efetivamente começamos agora a olhar com muita atenção. O que pode acontecer? O que pode acontecer nas próximas horas, no mais tardar até segunda-feira, se esse anúncio for confirmado, de Finlândia e Suécia, e aí a reação da Rússia. O Peskov foi muito claro, ele disse que as reações serão, sim, técnicas e militares. E quando instado a se manifestar sobre o que seriam as reações militares, ele disse de uma forma muito clara, essas reações militares, elas serão de acordo com a extensão da declaração dos finlandeses. Então eu quero dizer nesse momento que se a Finlândia disser, olha, nós vamos aderir à OTAN, a Grã-Bretanha garante, esse processo deve ser um processo célere. E aí tem toda aquela coisa também da Croácia dizendo que vai vetar, estão trabalhando junto aos croatas, para que os croatas não exerçam esse direito de veto, estão trabalhando junto à Eslováquia e à Hungria nas ações, a União Europeia de um modo geral, nas ações para restringir a compra de petróleo e gás da Rússia. Esse é um ponto que eu quero dizer para vocês, que também gera bastante atenção. Vou repetir o que eu disse em outras lives mais extensas. O Ocidente está fazendo muita pressão, gente. Anotem isso. Eu não sei se cabe corte em função das condições técnicas aqui agora, mas o Ocidente está fazendo muita pressão. Anotem para depois me cobrar. Em relação ao Paquistão, em relação à Índia, em relação ao Irã. E nós tivemos a substituição de governo no Paquistão, a perseguição a políticos aliados à Rússia na Índia e o envio do Ministro das Relações Exteriores da Polônia a Teherã, com o objetivo de tentar propor aos iranianos alguma vantagem, inclusive para consagrar o JCPOA, o acordo nuclear, e um intercâmbio ali com compra de gás, de petróleo, muito provavelmente pedindo aos iranianos que se afastem dos russos, o que nesse momento parece não estar próximo de acontecer. Agora, nesse momento, existem muitos esforços na cena política, na cena de bastidores, de serviço de inteligência, de serviço de informação, para isolar os russos. Esse é um ponto que precisa ser bastante bem observado. Eu, particularmente, tenho a ideia, tenho o entendimento que os russos, se quiserem, de alguma forma, se proteger desse tipo de situação, precisam tomar atitudes mais fortes em relação ao desenrolar do conflito ucraniano. Muita gente diz que eles querem procrastinar, que eles querem adiar a solução, porque seria uma bomba relógio em relação às economias da Europa e dos Estados Unidos. Esse é um ponto também a ser observado. É interessante que os alemães dizem que a Rússia utiliza o gás como arma de guerra, mas eles também tentam, de alguma forma, fontes alternativas de gás e petróleo, numa brincadeira de gato e rato, para tentar também fazer com que a Rússia fique sem essas fontes em relação ao seu petróleo e gás, as fontes de financiamento da sua própria economia e até do seu esforço dentro dessa guerra. Para as próximas horas eu espero novidades que não vejo com muito otimismo. Vamos aguardar o que teremos pela frente em relação a essa adesão da Finlândia e da Suécia. Eu queria atualizá-los porque a tarde foi muito quente em relação a declarações sobre possíveis ações militares de cunho retaliatório por parte da Rússia em relação a esse anúncio, e atualizados
aguardando aí a próxima live mais extensa, onde poderemos comentar esse e outros assuntos no Telegram, cujo link estará na descrição do vídeo ao final, e também aqui no YouTube com o sininho ativado. Se você chegou pela primeira vez, faça a sua inscrição. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, uma boa noite e até a próxima.